Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história, porque o que você vai ouvir é simplesmente inacreditável. A casa estava mergulhada em um silêncio pesado. Samira apertava com força a borda de seu vestido simples, sentindo as mãos trêmulas e o coração batendo como se fosse escapar pela garganta. Aquilo não podia ser real. Não podia estar acontecendo com ela. Você vai se casar com o sheik de Dubai. Amanhã. Essas palavras ditas por seu próprio pai ainda ecoavam como marteladas em sua mente. Ela, com apenas 21 anos, virgem, sonhadora e sem nenhuma experiência com o mundo além das paredes modestas do vilarejo onde nascerá, seria entregue a um homem desconhecido. Não por amor, mas como uma moeda de troca. Ele pagou nossas dívidas. Salvou sua irmã do hospital. Você deve isso à sua família, Samira, disse a mãe, com os olhos marejados, mas frios. Samira não respondeu. Ela não conseguia. Sua garganta estava seca, sua alma, despedaçada. Não era só um casamento forçado, era a destruição de seus sonhos, de sua liberdade, de sua própria identidade. Era como se a tivessem vendido. Não. Eles realmente a venderam. Ela queria gritar. Queria correr. Mas para onde? Naquela noite, sozinha no pequeno quarto, ajoelhou-se em lágrimas. Seus joelhos tocaram o chão frio enquanto sua alma clamava por um milagre. Deus, por favor, me tire disso. Eu tenho medo. Eu sou só uma garota, eu nunca estive com um homem. O medo era profundo. E a sensação de abandono, ainda mais. Na manhã seguinte, um carro preto com vidros escuros a esperava na porta. 2 homens em trajes formais a escoltaram sem sequer dizer uma palavra. Ela abraçou sua irmã pequena pela última vez. Seu pai nem apareceu. Sua mãe apenas desviou o olhar. Dentro do carro, o ar-condicionado era forte, mas Samira sentia calor por dentro. Um calor de ansiedade, revolta, desespero. Horas depois, o avião particular a levava para um destino inimaginável, Dubai. Ela nunca havia saído de sua vila. E agora, via-se em outro continente, em outra cultura, em outro mundo. A metrópole brilhava pela janela com seus arranha-céus que tocavam o céu como lanças de ouro. Era um cenário encantador, mas que não lhe trazia esperança. Era como uma prisão luxuosa. No aeroporto, ninguém a esperava com flores. Apenas um homem de terno preto, com olhar inexpressivo e voz dura. Venha. O Sheik Tariq está esperando. O nome causou um calafrio. Ela já ouvirá falar dele. Poderoso. Rigoroso. Frio. E, devastadoramente belo. No carro, Samira observava tudo pela janela. O coração batia cada vez mais rápido. As mãos suavam. Seu corpo tremia levemente. Quando o portão dourado do palácio se abriu, ela mal pôde acreditar. Aquilo era um castelo moderno cercado por jardins impecáveis, fontes de mármore e guardas armados. Surpreendente. Assustador. Ao descer do carro, seus olhos se fixaram na escadaria principal. E então, ela ouviu. O homem que agora era seu marido. O Sheik Tariq. Alto. Imponente. Trajava uma roupa de linho impecável. Os cabelos negros bem penteados. Olhos penetrantes como noite sem lua. Ele não sorria. Apenas a olhava com frieza. Mas havia algo ali, um olhar de análise profunda, quase como se estivesse tentando decifrá-la. Samira engoliu em seco. Ela sentia o corpo estremecer.
Bem-vinda à sua nova vida, ele disse, com voz grave e controle absoluto. Ela apenas abaixou a cabeça. Era o início de algo que nem seus piores pesadelos ousariam prever. E ainda assim, em meio ao medo, havia um misto estranho, uma sensação desconhecida, como uma brasa escondida sob a neve. Desejo reprimido. Curiosidade perigosa. E um destino que, embora imposto, estava prestes a transformá-la para sempre. Samira mal sentia os próprios pés tocarem o chão de mármore branco. O interior do palácio era inacreditável, colunas de ouro, tapetes orientais de seda pura, lustres gigantescos e paredes cravejadas de detalhes que pareciam ter sido esculpidos à mão. Mas nem toda aquela beleza conseguia aquecer a frieza que envolvia aquele lugar. Ou a frieza dele. O Sheik Tariq caminhava à sua frente com passos calculados, firmes, sem nunca virar o rosto para olhá-la novamente. Era como se ela fosse apenas mais um item adquirido, e não uma mulher. Um mordomo surgiu ao lado dela com um gesto cortês, mas firme. Acompanhe-me, senhora. Senhora. A palavra doeu. Porque ela ainda se sentia uma menina. Uma menina arrancada à força da própria história. Foi levada a um quarto gigantesco, decorado em tons suaves, com uma cama que parecia ter saído de um conto de fadas. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio profundo, quase sufocante. Este será seu quarto. As regras do palácio são simples, não saia sem permissão. As refeições são em horários fixos. E você deve estar pronta para encontrar o sheik quando ele desejar. Samira apenas assentiu, contendo o choro. Cada palavra parecia uma corrente se fechando ao redor de sua liberdade. Horas depois, uma criada trouxe um vestido elegante, com detalhes em ouro e um véu fino. Ela seria apresentada oficialmente ao sheik, como sua esposa. Aquelas palavras ainda pareciam irreais. Enquanto se olhava no espelho, viu o reflexo de uma estranha. Seus olhos estavam inchados. Seus lábios tremiam. Mas havia algo dentro de si, algo que insistia em não quebrar. Algo profundo. Uma chama silenciosa. Quando as portas duplas do salão principal se abriram, todos os olhos se voltaram para ela. Havia conselheiros, guardas e homens de negócios sentados ao redor de uma mesa longa. Mas ninguém a olhava com tanta intensidade quanto ele. O Sheik Tariq estava sentado no trono ao centro. Imóvel. Inatingível. E seus olhos a despiram por completo. Era um olhar carregado. Não de desejo explícito, mas de domínio. De controle. De curiosidade silenciosa. Como se estivesse tentando entender quem, afinal, era aquela menina que agora lhe pertencia. Samira sentiu o coração falhar uma batida. Ele fez um gesto com a mão e todos os outros se retiraram, deixando apenas os dois naquele salão imenso. Você é menor do que imaginei, ele disse, quebrando o silêncio com uma voz cortante. Ela engoliu seco. Eu, me chamo Samira. Eu sei quem você é. E também sei que não escolheu estar aqui. Samira o fitou, surpresa. Aquilo era inesperado. Mas esteja ciente de uma coisa, ele continuou, levantando-se. Sua presença era esmagadora. Se você for obediente e discreta, será bem tratada. Se tentar me desafiar, será ignorada. Cada palavra era um golpe seco. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a deixar as lágrimas caírem. Ele parou diante dela. Tão perto, que ela podia sentir o cheiro leve de sua colônia. Era um perfume marcante. Quente. Másculo. Por um segundo, os olhos dele se encontraram. E o tempo pareceu parar.
Naquele instante, algo aconteceu. Foi como se duas almas opostas se reconhecessem. Havia dor nos olhos dela. Mas havia algo nele também. Um cansaço. Uma sombra escondida por trás da arrogância. Você vai jantar comigo hoje, ele disse, sem desviar o olhar. Use o vestido vermelho. Quero ver quem você é quando não está com medo. Ele se afastou. E ela ficou ali, com as pernas fracas, o coração em colapso e o corpo dominado por sensações que não sabia nomear. Desejo. Raiva. Curiosidade. Algo estava nascendo. Algo tão perigoso quanto encantador. O vestido vermelho reluzia em contraste com sua pele clara. Samira se olhava no espelho pela 10ª vez. Cada curva do tecido parecia destacar uma parte de si que ela sempre escondeu. Era como se estivessem moldando-a para um papel que não era seu, mas, ao mesmo tempo, uma parte escondida dela começava a despertar. Algo profundo e proibido. As mãos tremiam quando caminhou até o salão de jantar. O silêncio dos corredores ecoava em sua alma, como se cada passo fosse um desafio ao destino. Ao atravessar as portas, lá estava ele. Sentado à cabeceira da longa mesa, o Sheik Tariq parecia uma estátua viva, frio, impecável, poderoso. Ela sentou-se onde lhe foi indicado. Havia uma distância calculada entre eles. O silêncio inicial era insuportável. Mas ele a observava. Com atenção. Com algo que se aproximava perigosamente de fascínio. Está com medo de mim? Ele perguntou, casualmente, enquanto servia vinho em sua taça. Samira respirou fundo. Estou, com medo do que não conheço. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Uma resposta honesta. Poucas pessoas se atrevem a ser sinceras comigo. Ela o encarou, tentando disfarçar o nervosismo. Mas havia algo nele que mexia com seus sentidos de forma inexplicável. A maneira como falava, o modo como a olhava, como se pudesse vê-la além da superfície. Não vim aqui por escolha, ela disse com a voz baixa. Fui entregue a você como se fosse um objeto. Tariq deixou o garfo sobre o prato e a encarou por um longo segundo. E ainda assim, está sentada à minha mesa. Com esse vestido. Sem abaixar os olhos. Ela mordeu o lábio inferior, surpresa por ele ter notado. E envergonhada pelo que aquilo causava dentro dela. Eu não sou fraca. Não, não é, ele respondeu, com um meio sorriso enigmático. O jantar prosseguiu entre silêncios e trocas de olhares que queimavam mais do que qualquer toque. Ela sentia o ar denso, pesado. Havia um jogo acontecendo, e ela, mesmo sem querer, estava jogando. Depois, ele a conduziu por um corredor até um jardim escondido dentro do palácio. Árvores altas, flores exóticas e fontes que sussurravam segredos sob a luz da lua. Um paraíso silencioso. Este lugar é meu refúgio, disse Tariq, com um tom mais suave. Nem todos os reis têm paz. Aqui, por alguns minutos, eu encontro a minha. Ela o observou com olhos curiosos. Pela primeira vez, viu o homem por trás do trono. Havia algo quebrado nele. Uma sombra que se escondia sob a armadura de autoridade. Por que me escolheu? Ela perguntou, a voz quase sussurrada. Ele desviou o olhar. Porque você é diferente de tudo o que conheço. Porque sua inocência me incomoda. E, porque eu quis. Samira sentiu o estômago revirar. Não sabia se aquilo era uma ofensa ou um elogio. Mas havia sinceridade. E havia algo mais. Ele se aproximou. Tão perto que ela podia sentir sua respiração. Seus olhos fixos nos dela.
Você me desafia sem sequer tentar, Samira. O coração dela disparou. Cada célula de seu corpo parecia em alerta. Ele tocou sua bochecha com os dedos quentes, apenas por um instante, mas foi suficiente para fazer o mundo ao redor desaparecer. Ela recuou, assustada com o que sentiu. Com o que desejou. Ele não forçou. Apenas sorriu de lado, como quem já sabia o efeito que causava. Boa noite, esposa. E sumiu no escuro do corredor, deixando-a ali, sozinha, com o peito em chamas. Ela odiava admiti-lo. Mas estava fascinada. O toque dele não havia sido apenas um gesto. Foi um marco. Um despertar. Desde aquela noite no jardim, Samira não conseguia dormir. O calor que sentirá ao sentir a pele de Tariq roçar em seu rosto era incompreensível. E ao mesmo tempo, encantador. Durante os dias seguintes, ela notou que as regras no palácio pareciam ter mudado. Era observada de longe por criados, mas ninguém mais a tratava como uma prisioneira. Havia mais silêncio do que comandos. Mais olhares do que palavras. E então, ele começou a provocá-la. Tudo de forma sutil. Flores deixadas em seu quarto com bilhetes curtos. Perfumes caros sobre a penteadeira. Um colar de pérolas sobre a cama, sem explicação. Nenhuma assinatura. Mas ela sabia. Era ele. Certa manhã, ao sair para o café da manhã, um dos guardas a conduziu até o salão onde Tariq fazia reuniões. Ela hesitou, mas entrou. Ele estava sozinho, sentado à mesa, mexendo em alguns papéis. Vestia roupas tradicionais, mas com um corte moderno que ressaltava ainda mais sua imponência. Sente-se, disse ele, sem erguer os olhos. Ela obedeceu, mas manteve o queixo erguido. Não queria parecer fraca. Mesmo quando se sentia frágil por dentro. Está se acostumando? Ele perguntou. Estou tentando entender por que você insiste em me tratar como um brinquedo. Ele sorriu. Um sorriso lento, provocador. Porque você desperta algo em mim que nenhuma mulher jamais conseguiu. Samira ficou em silêncio. Aquilo era perigoso. Ele estava abrindo portas que ela não sabia se conseguiria fechar depois. E o que é que eu desperto, exatamente? Desejo, ele respondeu sem hesitar. Mas não apenas do corpo. Você me dá vontade de olhar. De ouvir. De saber. Isso me irrita. E me atrai. Ela sentiu o sangue subir ao rosto. Você quer me possuir. Já possuo. Você é minha esposa. Samira se levantou com raiva, mas ele foi mais rápido. Em um segundo, estava diante dela, segurando-lhe o pulso com firmeza, mas sem dor. Não fuja. Nem de mim. Nem do que sente. O olhar de Tariq era intenso. Profundo. Samira tremia. Não só de medo. Mas de algo que crescia dentro dela como uma tempestade prestes a explodir. Eu não quero sentir isso, ela sussurrou. Mas sente, ele retrucou, com a voz rouca. O ar entre eles era quase palpável. O silêncio, denso. Cada centímetro que os separava era carregado de tensão. Ele se aproximou lentamente, seu rosto quase colado ao dela. Mas não a beijou. Simplesmente a soltou. Quando estiver pronta, venha até mim. Por vontade própria. E saiu. Samira permaneceu ali, paralisada, sentindo o calor dele ainda queimando sua pele. Queria odiá-lo. Queria gritar. Mas tudo o que conseguia fazer era desejar que ele voltasse. Era chocante.
transformador, inaceitável, mas verdadeiro. Mais tarde, ao regressar a seus aposentos, encontrou uma nova surpresa. No travesseiro, havia um anel antigo, cravejado de safiras. E um bilhete, com apenas 3 palavras. Você me intriga. Naquela noite, Samira chorou em silêncio. Não por dor, mas por estar se afogando lentamente em algo que jamais planejou, ela estava se apaixonando por seu próprio carrasco. Samira acordou no meio da noite, ofegante. O lençol escorregara de seu corpo, e sua pele estava quente, úmida, como se tivesse corrido quilômetros. Mas o que realmente a perturbava era o sonho. Tariq. Ele havia a tocado com ternura, com paixão, com fome. A imagem de seus lábios descendo lentamente por seu pescoço ainda latejava dentro dela. Era inacreditável como aquele homem a consumia até nos momentos de inconsciência. Ela se levantou, caminhando pelo quarto escuro como se algo a puxasse de dentro. Estava confusa. Enlouquecida. Sentia-se fraca, e ao mesmo tempo, forte como nunca. A cada dia, o desejo que tanto lutava para reprimir se tornava mais indomável. Naquela manhã, decidiu fazer algo que nunca havia ousado, foi até o salão onde ele costumava estar. Ao cruzar as portas, o encontrou sozinho, como se já a esperasse. Está cedo, ele comentou, sem desviar o olhar dos papéis. Não consegui dormir. Ele levantou os olhos lentamente. Aqueles olhos escuros e cortantes. Havia surpresa ali, e prazer. Por quê? Ela caminhou até ele com passos incertos. Porque você não sai da minha cabeça. A frase saiu antes que pudesse pensar. E ecoou no salão como uma confissão proibida. Tariq se ergueu. Seu rosto mantinha a mesma expressão inabalável, mas seus olhos estavam em chamas. Você está dizendo que me deseja? Ela respirou fundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de angústia. Eu não sei o que sinto. Só sei que está me consumindo. Você me confunde, me provoca, me domina, e eu odeio isso, e desejo isso ao mesmo tempo. Ele se aproximou. Não havia pressa em seus gestos, mas uma tensão sufocante. Estava tão perto que ela podia sentir seu calor, o cheiro da pele masculina, a respiração forte. Eu disse que não a forçaria. Mas não posso fingir que não quero você, Samira. Seu nome na voz dele era como um feitiço. Ela fechou os olhos. Queria fugir. Mas também queria ficar. Queria tocá-lo. Queria saber o gosto daqueles lábios que tantas vezes sonhara. Então me beije, ela sussurrou, quase num choro. Ele não hesitou. Foi um beijo lento, profundo, devastador. Não havia pressa, mas havia intensidade. Como se guardassem aquilo por uma eternidade. As mãos dele deslizaram por sua cintura, seus dedos tocaram seu rosto como se ela fosse feita de vidro. Samira retribuiu. Sem medo. Sem dúvida. Por um momento, nada mais existia. Nem o palácio. Nem o passado. Nem as regras. Apenas 2 corpos presos em um silêncio encantador. Quando ele se afastou, seus olhos estavam diferentes. Havia vulnerabilidade. Havia verdade. Você não é como as outras, ele disse. Você me desmonta. Ela sorriu, ainda ofegante. E você me destrói. Que sejamos a ruína um do outro, então, respondeu ele, com um sorriso de canto, quase triste. Mas a calmaria durou pouco. Horas depois, ao retornar ao quarto, Samira encontrou algo que congelou seu sangue.
Na cama, havia um envelope preto. Dentro, uma única frase escrita à mão. Ele nunca será só seu. E ali, no fundo de sua alma, uma nova emoção nasceu. Não era desejo. Não era amor. Era medo. O bilhete tremia entre os dedos de Samira como se queimasse sua pele. Ele nunca será só seu. A caligrafia era elegante, mas cada letra carregava veneno. Ela sentou-se na beira da cama, tentando controlar a respiração. As palavras dançavam diante de seus olhos. Quem o havia escrito? Por quê? Seria apenas uma ameaça vazia, ou uma verdade dolorosa? Seu peito apertou. A noite anterior ainda ecoava em sua mente. O beijo. A entrega. O toque de Tariq. Nada parecia ter sido mentira. Nada parecia ter sido jogo. Mas aquela frase desestabilizava tudo. O som repentino da porta se abrindo fez seu coração parar por um segundo. Era Nadir, o criado de confiança de Tariq. Há alguém esperando por você no jardim principal. Quem? Ela não disse o nome. Mas afirmou que era urgente. E pessoal. Samira hesitou, mas levantou-se. O bilhete ainda estava em sua mão, agora amassado. Cada passo até o jardim era como atravessar um campo minado. Quando chegou, viu uma mulher sentada em uma das espreguiçadeiras de mármore. Ela era deslumbrante. Morena, alta, com cabelos escuros e brilhantes. Vestia branco, com elegância cruel. A mulher se levantou lentamente e sorriu com arrogância. Então é você. A menina que ele escolheu. Quem é você? Samira perguntou, o coração acelerado. Maísa. A mulher que dormia na cama dele antes de você sequer saber pronunciar o nome dele. O impacto foi profundo. Samira sentiu como se o chão tivesse se movido. Maísa se aproximou, como uma serpente prestes a dar o bote. Você acha que o conhece? Acha que esse joguinho de donzela apaixonada vai durar? Tariq ama o poder. E quando se cansar de brincar com sua inocência, ele voltará para mim. Samira engoliu seco. Ele me respeita. Ele não é o monstro que você descreve. Maísa riu. Um riso amargo. Você é encantadora. Ingênua. Mas encantadora. Ele respeita o desafio que você representa. Mas o fogo que ele tem aqui, ela apontou para o peito, esse, só eu sei acender. Ela se aproximou ainda mais e sussurrou. Fique atenta. O coração dele nunca será só seu. Nunca foi de ninguém. Samira sentiu um nó na garganta. Quis responder, gritar, negar. Mas não havia forças. Maísa se afastou com o mesmo ar triunfante com que chegará. Horas depois, trancada em seu quarto, Samira revivia cada palavra. Estava sendo testada. Desafiada. E o pior, havia se deixado vulnerável. Amava aquele homem. Desejava-o com uma intensidade assustadora. Mas, e se fosse verdade? E se Tariq estivesse apenas brincando com ela? Quando a noite caiu, ele foi até o quarto dela. Entrou sem bater. Parou diante da porta, observando-a em silêncio. Ela, com os olhos vermelhos e a alma em pedaços, levantou-se. Você sabia que ela esteve aqui? Tariq franziu o senho. Sim. Por que não o impediu? Ele se aproximou. Lento. Firme. Porque queria ver como você reagiria. Ela se sentiu traída. Um brinquedo testado. Uma peça num jogo cruel. Então tudo isso, era um teste?
Samira, ele tocou seu rosto, mas ela recuou. Não. Não era um teste. Mas eu precisava saber se você estava forte o suficiente para continuar ao meu lado. Ela sentia o corpo tremer. O coração gritar. Mas sua voz saiu firme. Eu não quero ser apenas mais uma. Eu não consigo. Tariq a encarou com seriedade. Você nunca foi apenas mais uma. Mas eu sou um homem que tem inimigos. E me amar significa aceitar riscos. Ela o olhou nos olhos. E então, num sussurro. Eu já estou perdida. E mesmo assim, não consigo te deixar. A noite desceu sobre Dubai com uma beleza silenciosa. As luzes douradas do palácio brilhavam como constelações refletidas na terra. Mas dentro do coração de Samira, tudo era caos. Ela caminhava sem rumo pelos corredores, o coração em conflito. As palavras de Tariq ainda ecoavam em sua mente: amar-me é aceitar riscos. Mas até que ponto um coração apaixonado pode aguentar o peso da dúvida? Ao virar uma das esquinas do palácio, ouviu uma discussão abafada. Vozerio. Tensão. Você não pode simplesmente expulsá-la. Ela está comigo há anos. Era a voz de Maísa, carregada de fúria. Você perdeu seu lugar, Maísa. E não me diga como devo conduzir minha casa. Samira se escondeu atrás da coluna. Tariq estava defendendo-a. E não apenas isso. Estava se desfazendo do passado por ela. Ela é só uma garota, Tariq. Você vai se cansar. Talvez. Ou talvez eu tenha encontrado paz pela primeira vez. Silêncio. Depois, passos. E uma porta se batendo. O som dos sapatos dele se aproximando fez Samira prender a respiração. Quando ele a viu, não se surpreendeu. Era como se já soubesse que ela estava ali, ouvindo tudo. Você ouviu. Ela sentiu, sem saber o que dizer. Eu nunca disse isso antes, Samira. Mas vou dizer agora. Eu me apaixonei por você. Ela sentiu o ar lhe faltar. Por um segundo, o mundo parou. Você não precisa me amar de volta. Mas precisava que soubesse. Ela se aproximou. Os olhos marejados. O peito vibrando. Você me destruiu, Tariq. Mas também me construiu. Me ensinou a ser corajosa. A lutar. A sentir, de verdade. Ele estendeu a mão. Venha. Ela a segurou. Ele a levou para o quarto real, não o dela, mas o dele. Pela primeira vez. Lá, tudo era feito para impressionar. Mas nada ali era mais intenso do que os olhos dele sobre os dela. Samira parou diante da cama. Estava tremendo. Não de medo. Mas de entrega. Tenho medo de não ser suficiente para você, ela confessou. Tariq se aproximou devagar, envolvendo seu rosto entre as mãos. Você já é mais do que qualquer mulher que passou por esta porta. Ela fechou os olhos. Ele a beijou. Com calma. Com reverência. Com desejo acumulado demais para ser contido. O vestido caiu suavemente. As mãos dele descobriram sua pele como se ela fosse sagrada. E quando, enfim, se deitaram, foi como se os dois tivessem sido feitos um para o outro. Não havia pressa, nem violência. Apenas intensidade. A primeira noite de amor de Samira foi inesquecível. Profunda. Transformadora. Ele foi gentil, mas firme. Feroz, mas carinhoso. Como se sua alma estivesse pedindo perdão a cada toque, e ao mesmo tempo,
prometendo proteção para toda a vida. Horas depois, ainda entre os lençóis, ela descansava sobre o peito dele, ouvindo os batimentos firmes e constantes. Você acha que o mundo vai nos permitir ser felizes? Ela perguntou, num fio de voz. Ele apertou-a contra si. Não me importa o mundo. Só me importo com você. Ela sorriu, cansada, mas leve como nunca. Algumas semanas depois, uma notícia inesperada mudou tudo. Samira estava grávida. A notícia correu como fogo pelo palácio. Havia medo, sim. Mas também havia algo mágico. E quando Tariq segurou sua mão diante de todos os conselheiros e a apresentou como sua rainha, o mundo soube que aquela jovem virgem, antes rejeitada, agora era amada, desejada e reverenciada por um dos homens mais poderosos do Oriente. Ela não era mais a noiva sem escolha. Ela era a escolhida do coração dele. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.